Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Uniprocessos e hoje nós vamos estar falando sobre os direitos da comunidade LGBTQIAPN+, sobre os direitos trabalhistas, né? E para esse bate-papo mais do que especial, nós convidamos aqui as duas queridas professoras. Primeiro quero aproveitar para parabenizar a nossa querida professora Fernanda, que já era excelência, né? De direito, mas agora é de fato, né? Nossa querida professora de Direito do Trabalho, agora juíza do trabalho da primeira região, né? Ainda não tomei posse, né? Ai, meu Deus do céu, mas ela já é, né, professora? Só foi aprovada. Isso aí, maravilha. E a nossa querida professora Juliana Porto. Crime compensa, professora? Não, só em sala de aula. Professora de Direito Penal e Processo Penal. Processo Penal ainda mais, né, professora? Sim. Mas ensina aí para os meninos em sala. Mas vamos começar. Como é que estão os direitos? Quando a gente fala de toda a comunidade, a gente está falando também de mulheres e homens trans, né? Sim. Também. Como é que está essa relação no mercado de trabalho? Como é que está a convivência, a aceitação? Existem leis que proteja a comunidade LGBTQIAPN+. Infelizmente, nós não temos uma legislação específica e pensada para a comunidade em relação a essa proteção contra a discriminação. Sim. No entanto, nós aplicamos a legislação que já proíbe qualquer forma de discriminação. As empresas, elas precisam ter a noção que as discriminações, os preconceitos da vida privada daquele empresário não pode ser levado para o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é um ambiente público, ele é um ambiente em que as pessoas podem ser quem elas quiserem. Então, o que nós percebemos hoje é que o Poder Judiciário vem regulando, de certa forma, e vem conferindo direitos à comunidade LGBTQIAPN+, no seguinte sentido. Hoje o TST tem uma posição pacífica de que quando uma dispensa ocorre por discriminação em razão de sexo, gênero, raça, orientação sexual, essa dispensa ela é discriminatória. Por mais que o empregador ele tenha a possibilidade e tenha um direito constitucional de dispensar sem nenhum motivo aquele empregado, quando essa dispensa ela ocorre por um ato ou por uma motivação discriminatória, nós temos uma lei desde 95, a Lei 9.029 de 95, que confere ao trabalhador uma indenização, além da indenização pelo dano moral, tanto o direito à reintegração, como também o dobro dos salários pelo período do afastamento. Então, traz uma penalidade dura, digamos assim, às empresas que dispensam por motivo discriminatório. Essa é a principal previsão e proteção legal que nós temos. No entanto, nós já temos, recentemente nós tivemos um decreto que beneficia aquelas empresas que estão participando de processo licitatório, em caso de desempate, beneficiam aquelas empresas que contratam pessoas transexuais. Isso é um grande avanço e também contratam mulheres trans, mulheres negras. A legislação, o decreto traz exatamente essa proteção para garantir essa inclusão. Quando nós tivemos, e a professora com certeza vai falar melhor do que eu, quando no STF se discutiu a homofobia, o STF falou das 3 formas de isonomia: a formal, a material e a mais importante para as minorias, que é a isonomia, a igualdade pelo reconhecimento. Essas pessoas, elas não querem apenas ter os mesmos direitos, elas querem ser reconhecidas como tales, reconhecidas como sujeitos de direitos. Sim, isso ocorre tanto nas empresas quanto no serviço público. Sim. Né? A gente tem, apesar da legislação para o serviço público ser distinta, nós temos também situações de assédio moral no serviço público, e isso vem sendo punido pelo judiciário com aplicação de indenizações por dano moral. Inclusive as empresas e também o próprio ente público pode ser condenado por dano moral coletivo, quando há ali uma ofensa de forma generalizada por conta de uma questão racial ou sexual ou por uma orientação sexual.
Mas isso está ligado à lei de discriminação. Exatamente. Né, professora? Sim. Não é assim. Homofobia. Existe esse crime, homofobia? Não existe, infelizmente, o crime homofobia. Hoje a gente enquadra essas circunstâncias discriminatórias relacionadas à homofobia, à transfobia, a gente enquadra ela na lei de racismo. Que também é recente. Que também é recente esse enquadramento. Em 2019, teve uma análise de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi startada pelo fato do nosso Congresso Nacional não ter esse pontapé de criminalizar essas condutas discriminatórias a esse público específico. Sim. Então, o STF viu essa necessidade em relação a garantir essa dignidade humana, como que nossa Carta Cidadã traz. Então, ele trouxe essa necessidade de trazer, puxando para uma flexibilização do conceito raça. Agora, isso traz uma certa preocupação, Sim. essa flexibilização. Sim. Em 2003, num caso que foi bem conhecido, o caso Elvanger, não sei se as senhoras conhecem, que era um escritor que ele escrevia livros negacionistas, antissemita, ou seja, ele tinha um conteúdo bem nazista contra os judeus, e subiu um HC, ele foi condenado, aí a defesa alegou que já tinha prescrito, e subiu o HC e o STF analisou, e foi o primeiro pontapé que o STF flexibilizou o conceito raça, afastando a ideia de biológico, de fenótipos. Sim. E cientificamente não existe essa separação biológica fenótipa. Então, o que é que acontece? E veio essa primeira flexibilização do conceito raça, estendendo aos judeus. E agora, em 2019, quando conseguimos esse avanço com o STF, em trazer que esse conceito raça ele tenha uma abrangência maior para grupos vulneráveis, prevalecendo a ideia da dignidade. Então, interessante, não sabia disso, né? Porque aí faz sentido, né? Então, ele trouxe essa ampliação. Só que quando teve essa análise da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi a ação, o ADO 26, o que acontece? Ele trouxe essa necessidade de incluir, tanto na injúria racial quanto no racismo. Então, hoje, se houver, não só pelos empregadores, não só pela sociedade como um todo, esse preconceito, essa discriminação por causa de uma orientação sexual, por causa da identidade de gênero, hoje eu aplico a lei de racismo. Sim. Então, há essa problemática. Só que o STF se preocupou com isso, com a dignidade, mas se preocupou também em ventilar que o Congresso Nacional venha construir uma legislação para proteger esse público, para proteger essa comunidade. Proteger mais, porque Sim. de qualquer forma, qualquer pessoa da comunidade que, né, sofre esse tipo de assédio, discriminação, ela pode entrar com uma ação contra a pessoa. Sim, sim. Principalmente no ambiente laboral, né? Principalmente. A questão criminal, como o professor falou, tem essa discussão, mas ainda assim, né, há uma criminalização. Mas uma legislação mais específica, ela seria mais protetiva ainda, ela seria mais adequada. Sim. Porque houve, de fato, considerando que a raça é um conceito cultural, não é? Nós não utilizamos raça como conceito biológico. Então, uma análise cultural da sociedade, se percebeu que ali você tinha um grupo que era discriminado por um exclusivo motivo de como vive a sua vida, e isso gera muita discriminação. A gente percebe isso, essas pessoas, elas têm os seus direitos preteridos ao longo da vida, muitas vezes, principalmente no ambiente de trabalho. E as empresas, elas possuem uma função social. A ideia é que quando essas pessoas passam a ser empregadas em locais de visibilidade, isso se naturalize. Não no sentido de dizer que as pessoas têm que ser assim ou têm que ser assado, mas que essas pessoas são pessoas. E que elas têm total direito de se desenvolver e de realizar as suas funções profissionais. Exatamente. Agora, como a Fernanda falou, a questão da função social, muita gente também utiliza a proteção da nossa Constituição
para a prática de crimes, infelizmente, que fala na questão da liberdade de expressão. Então, quer se proteger com o manto protetor da nossa Constituição para praticar delitos. Então, a gente vê muito, infelizmente, dentro das empresas, na rede social, pessoas que ventilam construções homofóbicas, construções transfóbicas, dizendo, eu estou em liberdade de expressão. A Constituição assegura, sim, de fato, liberdade de expressão, desde que eu não venha proferir discursos de ódio, discursos de ameaças. Violação, Com certeza. Então, seu direito acaba onde começa do outro. Começa do outro. Não tem direito absoluto, né? Exato. Nós não temos direito absoluto. Então, não adianta... A liberdade de expressão, ela não é absoluta. Se eu a utilizo de uma forma que por meio dela eu estou cometendo um crime, esse crime, ele vai ser tipificado, ele deve ser punido. Não há direito absoluto. A gente sempre vai colocar na balança e tem que fazer aquela ponderação daquele valor que está prevalecendo naquele momento, naquela sociedade. E graças a Deus, nossa sociedade está bastante avançada, ou está pelo menos evoluindo nesse sentido. Sim. Óbvio que a gente ainda tem, né, muita coisa para ser conquistada nesse sentido, mas a gente percebe uma evolução, sem dúvida alguma. Professoras, talvez a professora Juliana, se uma mulher trans é agredida, seja no seu ambiente de trabalho, seja na rua, em casa e tal, ela pode acionar a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela tem um vínculo familiar e doméstico, ou seja, são a violência doméstica e familiar. Uhum. Então, aquelas mulheres que sofrem violência não só física, é importante a gente ventilar que existe a violência física, psíquica, sexual e patrimonial, que poucas pessoas desconhecem. Tanto que quando a gente fala do artigo 7º da Lei Maria da Penha, todos se assustam. Aquelas mulheres que são humilhadas, que são chamadas de loucas, que são ameaçadas dentro de casa, sem ter nenhuma agressão física, acham que não está sofrendo agressão. Não, é só bater, que acha que só se bateu que sofreu violência. Então, quando eu falo estupro acontece dentro de casa, o marido. Então, quando eu leio, às vezes, em sala de aula, o artigo 7º da Lei Maria da Penha, algumas meninas se assustam, como os rapazes também. Então, a gente vê que é o desconhecido ainda. Mas a gente vê que isso acontece normalmente. É o pior, normalizado. E hoje a gente tem, como a Fernanda disse, a gente tem um avanço da nossa sociedade, um avanço do nosso sistema como um todo, e começou-se a trazer esse amparo às mulheres trans. Sim. A gente tem que entender que mulher trans é mulher. Então, claro. Assim, hoje eu tenho esse avanço. Esse avanço começou de 2019 para cá, começou com questão de direitos de candidatura, depois trouxe a questão dentro do nosso cárcere para ter o direito de escolha. Então, isso está se avançando cada vez mais e visualizando que essas pessoas trans, elas têm o direito como a identidade de gênero que foi escolhida. Então, assim... Então, há essa preocupação do nosso sistema, não só com a identidade de gênero, como também de orientações sexuais. Então, hoje, busca se respeitar cada vez mais. Em relação a Maria da Penha, eu lembrei de um ponto importante que o Poder Judiciário entendeu, inclusive interpretando a Maria da Penha, quando ela vai dizer que a mulher que é vítima de violência, inclusive a mulher trans, quando ela é vítima de violência doméstica, ela pode se afastar até 6 meses do serviço. Sim. E havia uma discussão, esses 6 meses quem paga? A empresa? Quem paga é o Estado? Ela não recebe salário? E recentemente o STJ entendeu que isso é equiparado a um benefício previdenciário. Sim. Então aquela mulher ou a mulher trans que ela precisa parar de trabalhar para se esconder num abrigo porque está sofrendo uma ameaça, ela tem direito a um benefício previdenciário equiparado ao auxílio-doença por 6 meses. Então, é um respiro, digamos assim, que a legislação interpretada pelo judiciário dá para essa mulher e para a mulher trans, para que ela possa sobreviver muitas vezes. Que essa mulher, ela está muitas vezes sofrendo ameaça de morte. Mas é um avanço, né? Ser reconhecido. E agora, porque a gente vê um avanço na Lei Maria da Penha, reconhecendo a mulher trans como mulher, obviamente, porque mas a gente tem problema com banheiro. Sim. Aqui do ladinho nosso do quadradinho. Sim, no Novo Gama teve uma legislação municipal
proibindo pessoas trans de usarem o seu banheiro da identidade de gênero a qual foi assumida, obrigando eles a assumirem aquela identidade que não existe mais. Inclusive, então, assim, no âmbito trabalhista, eu sempre oriento as empresas, porque o TST vem proferindo decisões condenando empresas que não permitem que pessoas transexuais utilizem o banheiro conforme a sua orientação sexual e sua identidade de gênero. Então, eu oriento as empresas que aceitem... Porque podem ser punidas, né? As empresas poderão sofrer processos e condenadas ali posteriormente a indenização por dano moral. Eu sempre oriento as empresas a aceitarem o nome social, a não permitirem... Você orientava. Orientava as empresas a permitirem a utilização do nome social, do banheiro de acordo com a identificação daquela pessoa e fiscalizar o meio ambiente laboral, coibindo qualquer espécie de apelido. É inadmissível hoje que se utilize viado, viadinho, qualquer expressão pejorativa no ambiente de trabalho pode gerar configuração de assédio moral. Então, as decisões no seu trabalho, elas vêm nesse sentido. Então, as empresas, elas precisam, de fato, atuar nessa prevenção e conscientizar cada vez mais os seus trabalhadores, gestores, a comunidade que vive naquela empresa, para que a gente possa, de fato, garantir uma convivência digna para essas pessoas. Para todos. Para todos. Somos todos. Para todos. Essa semana passada, eu estava falando aqui com a professora Simone, né? O que alguém tem a ver com o que a gente faz entre quatro paredes, gente? O que isso afeta a nossa relação social, nossas relações de trabalho, né? O que acontece com isso? Infelizmente, a nossa cultura de base, ela é discriminatória. É verdade. Infelizmente, ela é enraizada. Então, o que é que acontece? Muitos pais, eu escuto isso, vê beijos de héteros, faz normal. E quando vê beijos entre lésbicas ou entre gays, faz, meu filho não pode ver isso. Como se fosse uma agressão. Aí eu pergunto, essas pessoas hoje que são lésbicas, que são gays, cresceram vendo esse tipo de beijo ou viram beijos héteros? Então, assim, não é o fato de eu visualizar um beijo hétero, de eu visualizar um beijo gay, que vai influenciar na minha orientação sexual. Claro que não. Alguém te ensinou? Exatamente não, isso. Não, né? Você nasceu assim. Assim. Eu sei que tem muitas pessoas que vão estar ouvindo isso e vão se identificar com isso. Você faz... Eu normalizo o beijo hétero no meio da rua, mas quando há um beijo entre homossexuais, eu tenho aquela discriminação. Mas às vezes aquele susto. Aquele susto. Mas às vezes não é culpa daquela pessoa. Não. É a criação. Ela foi criada. É aquela base. É uma desconstrução cultural que vai levar anos. Que vai levar anos. E assim, a gente tem esses avanços dessa discriminação no ambiente de trabalho. A gente tem um assédio que vai configurar a questão trabalhista, vai questão cível. Quando eu puxo para o criminal, eu não tenho o assédio criminalizado, só se for assédio sexual. O assédio moral ainda não é criminalizado. Então, eu vou puxar para uma injúria racial, eu vou puxar para o racismo, vai depender de como isso se configura. Infelizmente, ainda há discussões acerca da aplicação, porque tem juízes de base, legalistas, de primeiro grau, que tendem a não querer aplicar, alegando que são normas restritivas, mas eu tenho que colocar naquela balança entre normas restritivas e dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. Pesa mais, né? Falando cultural, só antes de você falar uma coisa, professora, em relação ao casamento homoafetivo, porque todo mundo hoje pode casar no civil, né? Um casal homoafetivo, né? Também não existe uma legislação específica. Não. Só é permitido. Sim, que também foi o STF que trouxe essa permissão. Só para ficar claro para todo mundo, porque outro dia, né? Porque foi outro dia, estava lá o Congresso querendo proibir o casamento homoafetivo, fica todo mundo assim, ué, gente, mas não é permitido? Como que é isso? Exato. O que é que acontece? Infelizmente, o nosso Congresso, ele é bastante conservador. Então, a criminalização perfeita para a comunidade seria dentro do tipo penal mesmo. Ter a criminalização de fato, ter a norma restritiva. Então, enquanto a gente não tiver uma norma restritiva, há esse embate. Só que, infelizmente, o nosso Congresso Nacional, não vou entrar em questões políticas. Não, de jeito nenhum. Mas não. É conservador. Então, assim, é uma luta que não vai se acabar agora.
Vai ser uma luta de anos e anos e anos, seja na desconstrução discriminatória cultural, seja na desconstrução para o avanço no nosso sistema como todo. Então, há esse embate dia a dia que não vai ser fácil. Mas para ressaltar um avanço legislativo agora, já que tocamos na família, a legislação, tranquilamente, de forma pacífica, garante estabilidade provisória e também licença maternidade quando há uma adoção em casais homoafetivos. Então, esse é um grande avanço. Então, se 2 mulheres ou 2 homens resolvem adotar uma criança, um dos 2 vão optar pela estabilidade provisória e também só um dos 2 vai receber a licença maternidade. Sim. A ideia aqui é que cada criança gere apenas um benefício previdenciário de salário e maternidade. Então, no caso de 2 mulheres ou 2 homens, um dos 2 vai optar por essa licença maternidade. Então, isso é um grande avanço. Claro. Que já garante que essas pessoas possam adotar de forma digna e conforme os casais heterossexuais, ou inclusive a adoção monoparental. Também a essa pessoa vai ser garantida a licença maternidade. Sim. Esse é um avanço que a lei trouxe e visando, inclusive, proteger aquela criança. Claro. Que é adotada. Que é necessário, né? Sim. Esse Cuidado, tempo, né? Sim. Ela tá chegando, mesmo que Independentemente da idade. Da idade, ela tá chegando, é. aquela casa, aquela família, uma adaptação, né? deve ser uma loucura. Né? Precisa dos pais presentes ali. Esse foi um avanço legislativo, de fato. Então, conseguimos observar, há um avanço legislativo para a comunidade, mas não há um avanço para a sociedade. Eu tenho que trazer esse avanço para que a sociedade também se enquadre. Então, assim, a gente vem avançando, trazendo direitos para a comunidade. Direitos, aquela coisa LGBT, meio tímida ainda, mas do outro lado eu tenho uma sociedade que ainda continua trazendo o preconceito, trazendo a discriminação, e as pessoas estão na tendência ainda na defensiva, que é para ser igualitário. Exatamente. Então, é sempre bom lembrar, ninguém apanha ou morre na rua só por ser homem, hétero, branco. Sim. Hoje mas uma mulher morre só por ser mulher, uma pessoa homossexual morre só por ser homossexual. Como único exclusivo motivo, a sua existência gera ali uma violência. Sim. E essa é a ideia da legislação e o caminho que essa a gente que é a necessidade, né? De se ter mesmo uma tanto legislação. Que quando teve a votação da DO 26, apenas o Lewandowski e o Toffoli foram contra, mas não no sentido da proteção. Eles entendem a necessidade da proteção, que a gente vê essa ameaça, a gente vê essa violência, a gente vê óbitos dia a dia por a pessoa ser aquilo, ser aquela pessoa, ser aquela construção. E não pelo fato... eles trouxeram essa votação negativa pelo fato só da normas restritivas. Então, assim, eles trouxeram a preocupação de, se eu permito criminalizar, mais pra frente eu posso abrir precedentes. Supremo, né? Supremo. Eles trouxeram a ideia de, se eu permitir essa criminalização agora, eu posso abrir precedentes mais pra frente e trazer novas criminalizações. Isso é uma preocupação que se ventila pelos críticos. Então, todos eles estão preocupados com isso, porque as pessoas estão morrendo nas ruas por serem trans, por escolhas, por orientações sexuais. Então, tinha que ser um projeto de lei para ser votado no Congresso, para ser... Né? Urgentemente. E, professora Fernanda, como fica a questão de aposentadoria de mulheres trans e homens trans? Porque há uma diferença, né? A mulher se aposenta antes, com menos tempo de trabalho, o homem... Como é que fica? Já é reconhecido o homem trans como a mulher trans? A gente ainda não tem nada pacífico sobre essa questão específica da aposentadoria, mas a tendência é que a gente sempre utilize a identificação daquela pessoa. Porque a gente precisa lembrar que gênero é uma questão cultural. E a redução da idade para a aposentadoria da mulher, ela se justifica por uma questão, além da questão biológica, também cultural. Da dupla jornada, do trabalho de cuidado que a mulher tem. Sim, às vezes tripla jornada.
né? Alguém tá doente na família no geral, é a mulher que tá no hospital. Então, a ideia é que a mulher transexual, ela também vai agregar a ela esses cuidados e essa dupla, tripla jornada. Então, a tendência é que a mulher transexual, ela tenha aposentadoria conforme uma mulher, e também o homem transexual, por estar escapando, digamos assim, dessas questões culturais, teoricamente, ele se aplicaria a ele as regras para o homem. Esse é um tema que eu imagino que isso vai ser debatido ainda por muito tempo, para a gente decidir daqui a uns 20, 30 anos, quando essa nova geração, o nome sexual, o gênero, de fato, passa a ser reconhecido agora. Então, eu imagino que essa vai ser uma discussão para o futuro, até porque as pessoas transexuais, elas estão entrando no mercado de trabalho agora. Historicamente, elas foram marginalizadas, né? Em grande volume, digamos assim. Então, agora que nós temos reconhecidamente mulheres transexuais, nós tivemos a primeira mulher advogada transexual, pegando a carteirinha da OAB. Agora que a gente vê essas pessoas em situações de poder, no Congresso, Judiciário, Legislativo, na academia, no comércio. Né? Então, é uma mudança paulatina, mas imagino que a tendência do judiciário vai ser respeitar a identidade de gênero daquela pessoa, por questões culturais e também biológicas, porque porque ela passa por um processo hormonal que também acaba ali, né, trazendo complicações e tudo mais. Então, no ambiente laboral, a título de exemplo, a gente tem uma diferença de limite de peso. O homem pode carregar 60 quilos e a mulher 25 quilos, ocasionalmente, ou 20 quilos de forma contínua. Quando nós temos uma mulher transexual no ambiente de trabalho, por mais que ela tenha aquela complexão física biológica de um homem, o processo hormonal pelo qual ela passa já faz ela perder massa magra, testosterona baixa. Então, é totalmente justificável que a ela também se aplique o limite de peso das mulheres e não dos homens, por exemplo. Então, a orientação que nós percebemos como a mais correta é seguir a identidade de gênero daquela pessoa, como ela se identifica, e a gente aplica as regras daquele gênero ao qual ela se identifica. Hoje em dia é fácil a pessoa trocar o nome, né? Sim. Não precisa mais de uma ação judicial. Ela vai até o cartório. Óbvio, ela passa por um procedimento, se não me engano, tem na cirurgia de transgenitalização, ela vai passar por psicólogo e tudo mais. Mas hoje a mudança do nome social é bem mais simples. Bem mais simples. Não precisa da cirurgia. Em 2018, o ARPEN com a MJ trouxe essa mudança, pelo menos, do nome social. Porque para o feminicídio, o que vale é o caráter jurídico. Então, vai pelo nome social. Então isso é importante, o que está no papel. No feminicídio, não é o caráter biológico, trans. Não é o caráter psicológico, é o caráter jurídico. A gente entende que é questão de segurança jurídica, só que tinha esse complicador na segurança jurídica, porque ela tinha que passar por todo esse processo também para mudar o nome social. Hoje eu consigo mudar o nome em cartório, mas para fazer a mudança da identidade, aí que ela passa por acompanhamento, passa por todo esse processo, que não é um processo fácil, é um processo bem demorado. Sim. E aí, professor, hoje já existem, né, empresas que fazem seleção. Sim. Só para homens e mulheres trans, por exemplo? Sim. Nós podemos citar um caso, e aí sempre fazendo esse paralelo, que é interessante com a questão racial, porque são duas minorias que precisam ser integradas. Uma das minorias. Mas a comunidade LGBTQIA+, a QIAPN+, eu imagino que hoje é uma das minorias que mais sofrem violência, por serem quem são. Porque é uma violência defendida por alguns. É diferente, a violência contra a mulher, ela ainda acontece, mas hoje é difícil você ter alguém que defenda algo do tipo. A mulher merece apanhar, né? É difícil. Acontece, e nós tivemos o caso da Magazine Luiza, que fez um processo seletivo para pessoas negras, especificamente para trainees, e isso foi ratificado tanto pelo Judiciário quanto pelo Ministério Público do Trabalho. E da mesma forma, os processos seletivos hoje para pessoas transexuais, eles também são processos seletivos que são ratificados, não são considerados discriminatórios, porque há uma intenção e há um interesse da empresa em integrar, em trazer diversidade para a empresa. As próprias empresas percebem que isso atrai mais consumidores, melhora a imagem da empresa, agrega nas ideias e na criatividade daquela empresa. Então,
esses processos seletivos eles vêm sendo ratificados e não vêm sendo entendidos como discriminatórios. E também, você, um pouquinho antes da gente começar, você estava falando sobre uma legislação o decreto que traz ali uma preferência para aquelas empresas na licitação, em licitações públicas, dá preferência para empresas que contratam pessoas transexuais. Em geral. Transexuais mulheres e Não, eu digo nas licitações em geral. Exatamente, licitações públicas, essa empresa, ela vai ter um diferencial em relação a uma outra empresa. Então, a empresa pode fazer esse processo seletivo, é louvável, né? E, inclusive, o próprio Ministério Público hoje do Trabalho, nos seus concursos públicos, traz cotas para pessoas transexuais, o que também traz essa ideia de trazer essas pessoas para situações de poder para que possam ser vistas, né? Para que haja ali uma representatividade dessas pessoas, para que jovens que sejam transexuais consigam se identificar, consigam perceber e naturalizar, para que aquelas pessoas naturalizem. Que é o naturalizar todos para a sociedade. Que é tirar esse estigma. Estigma, Professoras, nosso tempo está acabando. A gente ia ficar aqui até amanhã conversando sobre isso. É muito tema, é muita coisa. É preciso se falar mais para que tanto a sociedade saiba o seu papel, né, quanto quem é da comunidade LGBTQIAPN+, também conheça os seus direitos, né? Os deveres todos nós devemos saber, e a sociedade tem que saber os seus deveres, né, os limites, respeito com a comunidade, que são pessoas como nós, gente, pelo amor de Deus, né? Minoria, mas devem ser respeitadas como todos nós, né? É isso. Professora Fernanda, muito obrigada pelo esse bate-papo, essa colaboração. Muito obrigada, professora Juliana. E é isso. Nós estamos, então, terminando mais um podcast Uniprocesso. Se você gostou, dá um like pra gente. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de vídeo. E até o próximo podcast.